E hoje eu vou te apresentar um guia definitivo para você escolher a melhor corretora para você investir o seu dinheiro, seja alguém que está começando a investir agora ou então alguém que já investe e está aí buscando trocar de corretora. Se você quer investir em renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs ou praticamente qualquer investimento, você precisa sim ter conta em uma corretora de valores, que é ela que liga você e o seu dinheiro lá com as empresas, com os fundos imobiliários e com os investimentos que a gente tem disponíveis. E é por isso que é muito importante escolher uma boa corretora, até para a gente evitar problemas e facilitar a nossa jornada ali como investidor. E se você tiver com pouco tempo e simplesmente quiser ver aquela opção que é mais interessante para você, recomendo você usar a barra do vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar ali bem especificado, onde eu vou falar sobre cada coisa do vídeo. Para te ajudar nessa jornada, para a gente escolher uma boa corretora para você investir o seu dinheiro sem complicações, a gente vai ver alguns pontos principais. O primeiro deles vai ser as taxas, se aquela corretora cobra ou não cobra taxas, desde a parte de abertura de contas, da parte de você ter aqueles investimentos, né, que a gente chama de custódia, deixar ali naquela corretora, se você paga a taxa para transferir para alguma outra corretora se você quiser mudar, e a principal delas, que é a taxa de corretagem, que é aquela que acontece quando você compra ou vende uma ação, fundo imobiliário, ETF, e eu já vou explicar melhor para vocês como ela funciona. A gente vai falar sobre outras funcionalidades, afinal algumas corretoras também têm outros pontos ali dentro dela, como cartão de crédito, até mesmo uma conta bancária, né? Não sendo só uma corretora. Um ponto muito importante, a gente vai avaliar ali quais dessas corretoras permitem que um menor de idade invista. Até porque é muito importante, muita gente pode estar vendo esse vídeo aqui agora, seja jovem ou até mesmo um pai aí que está preocupado com o filho, quer começar a investir já para o filho. E isso é uma informação importante. Na sequência, a gente vai ver quais corretoras permitem ali que você, investidor, faça esse investimento lá no exterior, sem ter que abrir conta em alguma outra. Claro que isso aqui não são muitas corretoras, mas algumas sim têm essa função. E por último aqui, só para a gente ter uma ideia, vou apresentar para vocês a nota aqui dessas corretoras lá no Reclame Aqui. Afinal, se uma corretora tem uma nota muito ruim, muitas reclamações, não é tão interessante para a gente. E para facilitar ainda mais, eu preparei uma tabela para passar aqui com vocês esses principais pontos em algumas das corretoras que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente vai ver sobre a Rico Corretora, a Clear Corretora, o Banco Inter, que é muito conhecido aí pelo pessoal, o Nubank, né, que a gente tinha no Invest, que agora não existe mais, que está integrada 100% dentro do Nubank, a Toro Investimentos, a Ágora Investimentos, que é uma corretora lá do Banco Bradesco, tá? Então ela é confiável, é lá do Banco Bradesco, a Aurama, que hoje faz parte do BTG Pactual, que é um outro banco grande que a gente tem aqui no Brasil e que está aqui em sequência como também uma própria corretora, e também a XP Investimentos. E avaliando o nosso primeiro ponto aqui, a gente tem a taxa para abertura de conta, mas de uma forma bem positiva, a gente não tem taxa para abrir conta em nenhuma dessas corretoras. Isso é até um ponto positivo, porque por mais que eu diga que eu goste mais do sistema ali de uma corretora ou de outra, isso é bem pessoal e muitas pessoas vão preferir uma coisa ou vão preferir outra. E com isso você pode tranquilamente sim abrir conta em cada uma delas para você testar e ver se você acaba gostando. Então não paga nada. Na sequência a gente tem aqui também a taxa de custódia, que é, como eu disse, aquela taxa que você supostamente pagaria para manter os seus investimentos naquela corretora. Mas hoje, né, isso era uma taxa que era comum no passado, mas hoje nenhuma corretora aqui praticamente, ela não cobram mais essa taxa de custódia. Então você não vai pagar isso por ter seus investimentos. Mas mesmo que essa taxa não exista mais, é muito importante citar que se você investir no Tesouro Direto em qualquer uma dessas corretoras, você vai ter que pagar sim a taxa de custódia, que é da própria Bolsa de Valores. Então não é um dinheiro que vai para a corretora, mas é uma taxa aqui de 0,20% ao ano. Ou seja, se você investir no Tesouro Selic, Tesouro IPCA, pré-fixado, qualquer Tesouro Direto, você vai estar pagando essa taxa de 0,20% ao ano, mas vai ter em qualquer corretora. E aqui tem um último detalhe, é que se você tiver valores investidos aí abaixo de 10 mil reais, né, você está ali com menos de 10 mil reais no tesouro investido, você não vai estar pagando essa taxa anual. Assim que passar desses 10 mil reais, você começa a pagar essa taxa, que é de 0,20% ao ano. Na sequência, a gente tem a taxa para transferência de custódia. Lembrando que essa taxa de transferência de custódia é que você existe aí um processo chamado transferência de custódia, que permite que, caso você não goste mais dos serviços de uma corretora, você possa transferir isso para uma outra corretora. Ou seja, você não precisa vender tudo ali numa e comprar na outra. Você simplesmente pode fazer essa solicitação e transferir. Isso é uma situação, né, que acabava tendo uma cobrança de taxas há um tempo atrás, mas isso não tem em nenhuma das corretoras que eu trouxe aqui para vocês. Vocês não vão estar pagando
essa taxa. E a gente vem para essa taxa que é a taxa de corretagem, né, que eu chamo da maior inimiga ali para o investidor iniciante, principalmente para o investidor que tem pouco dinheiro. Antes da gente ver aqui nas corretoras, vamos entender melhor como funciona essa taxa. A taxa de corretagem é realmente um problema que a gente tem ali para o investidor iniciante, porque ela pode muito prejudicar ali a chance de você ter retorno com aquele investimento. Se você, por exemplo, for investir pouco dinheiro e comprar várias empresas, várias ações diferentes, você vai pagar essa taxa para cada compra de cada empresa que você fizer ali e pode ser muito prejudicial. Então, só para a gente entender com um exemplo aqui, eu até trouxe um exemplo para vocês, é que se você pegar 100 reais, ele está começando agora, tem 100 reais para investir e você vai investir numa corretora que te cobra 5 reais de corretagem por cada compra que você faz e você foi lá, escolheu dividir esses 100 reais e comprar duas empresas diferentes, ou seja, ações de empresas diferentes, você vai estar pagando duas vezes aquela taxa para fazer essas duas compras. Ou seja, investiu 100 reais, já perdeu 10 reais de taxas. E isso são sim 10%. Então você acabou de começar a investir e perdeu 10% só com taxa para começar a fazer o investimento. É por isso que eu digo para todo mundo sempre que possível, evite pagar taxas. É claro que se a gente for pegar esse exemplo para uma pessoa que vai investir ali 10 mil reais numa única vez, se ela pagar apenas 5 reais, essa diferença vai ser mínima, né? Ela quase nem vai sentir essa diferença. Mas se você está começando, eu evitaria sim pagar essas taxas. Então, para a gente entender aqui sobre as corretoras, como a gente pode ver, a grande maioria delas hoje já cobra taxa zero de corretagem. Como a gente pode ver aqui, a Rico Corretora, a Clear Corretora, o Banco Inter, o Nubank, a Toro Investimentos, a Ágora Investimentos e também a Orama aqui, sim, todas elas cobram taxa zero. Então, se você está começando aí agora, não sabe qual escolher, eu iria sim por uma dessas corretoras taxa zero aqui, que não vão te cobrar taxa de corretagem se você quer começar a investir em ações, fundos imobiliários e etc, porque vão ser mais úteis e mais vantajosas para você se estiver começando com pouco dinheiro. E aí, pulando essas opções aqui que a gente tem com taxa zero, a gente tem aqui embaixo o BTG Pactual e também a XP Investimentos, que são duas corretoras muito grandes, por sinal, mas que cobram sim taxa de corretagem. No caso do BTG Pactual, para ações, eles têm uma tabela regressiva com uma corretagem que vai reduzindo conforme você vai investindo cada vez mais. E no caso de fundos imobiliários, você não paga essa taxa, você pode comprar e vender fundos imobiliários lá na plataforma deles sem pagar corretagem. Eu tô aqui dentro do site do BTG Pactual para a gente entender melhor ali essa corretagem regressiva, como funciona, e como a gente pode ver aqui, se você fizer até 10 ordens ali no mês praticamente, ele vai te cobrar R$ 4,50 por cada uma dessas ordens. E aí, conforme você for passando essas ordens, ele vai reduzindo essa corretagem até chegar lá no ponto final ali. Quando a pessoa faz mais de 500 ordens ali, ela vai cair para 25 centavos. Só que assim, para um investidor comum que vai investir uma única vez ali no mês, ele vai fazer a compra do mês ali, ele vai enviar 2, 3, 4 ordens ali no máximo, geralmente, vai pagar, acabando pagar sempre aqui esse R$ 4,50. Como eu disse, se você vai investir bastante, não tem problema pagar a corretagem. Afinal, que a gente tem uma estrutura mais completa, tem um suporte muitas vezes melhor ali, com atendimento legal. Só que isso nem sempre justifica, né? Eu sempre investi por corretora taxa zero, isso não me afetou. Mas para você entender, se for investir pouco dinheiro, foge um pouco de ficar pagando essas taxas. E por fim, a gente tem o caso aqui da XP Investimentos. No caso da XP Investimentos, se você fizer day trade, eles cobram R$ 2,90 pela operação que você está fazendo de corretagem. Se você fizer swing trade, ele vai cobrar R$ 4,90. E no caso de fundos imobiliários, é isento também, aqui não tem cobrança nenhuma para investir ou vender seus fundos imobiliários. Para você entender aqui, se você não sabe essa diferença, day trade seria aquela pessoa que compra e vende no mesmo dia ali, está fazendo operações de day trade dentro do próprio dia. E swing trade seria mais o caso do investidor comum. Você compra ali num dia e, por exemplo, resolve vender na semana seguinte, no ano seguinte, 10 anos depois. Ou seja, tudo aquilo que você comprou e vendeu que não seja no mesmo dia. Então, para a maioria das pessoas, como eu não recomendo day trade ali, eu digo para vocês ficarem longe, que você vai pegar aqui essa parte, você vai estar pagando R$ 4,90 por cada compra e venda que você fizer. Para ser bem sincero com vocês, para mim acabar escolhendo uma dessas duas corretoras seria mais se eu realmente quisesse usar uma assessoria que eles têm disponíveis ali, ou então se eu quisesse ter um acesso maior a opções de renda fixa ali dentro, porque essas duas corretoras têm um mercado mais aberto e tem muito mais opções de renda fixa. Mas como também isso é uma opção, você pode tranquilamente ter conta numa corretora ali que seja taxa zero aqui, tranquilamente qualquer uma delas, e acabar usando uma dessas corretoras aqui somente para investir em renda fixa. Como eu disse, tem que evitar o máximo possível de pagar taxas,
Mas eu particularmente já invisto há vários anos e nunca senti falta de nenhum serviço de uma corretora que cobrasse taxa de mim e sempre usei corretora taxa zero. Só para a gente ter um ponto aqui para você entender, se você estiver lá comprando uma ação ou vendendo uma ação e você vê uma taxinha aparecendo lá dentro, dependendo da corretora, vai mostrar para você na hora de comprar ou vender, você vai ter sim que pagar uma taxa que é para a própria Bolsa de Valores. Ou seja, mesmo as corretoras taxa zero vão ter essas pequenas taxas aqui sobre cada compra ou venda que você fizer. A taxa é bem pequenininha, você acaba nem percebendo ali, mas se você for ler lá nas entrelinhas, você vai ver que tem essa cobrança ali que a gente chama de emolumentos, taxa de negociação, que você precisa estar pagando. Não é uma corretora específica que vai cobrar de você, mas sim a própria Bolsa de Valores e vai ter em todas as corretoras. Na sequência, por mais que nem todos procurem, os investimentos no exterior, às vezes é legal você ter conta ali em algum lugar que permite que você faça esse investimento, A grande maioria das corretoras que a gente tem nessas opções aqui, ela não tem opção como uma conta lá para você fazer os investimentos diretamente no exterior. A Rico Corretora e a Clear Corretora não tem a presença de uma corretora internacional integrada ali dentro deles, então você não tem opção para isso. Quando a gente vem aqui pro Banco Inter, a gente tem sim uma conta global, você pode fazer investimentos diretamente em ações lá dentro, lá no exterior, diretamente pela sua conta, usando essa conta internacional, então um ponto positivo aqui para o Banco Inter. Quando a gente segue pro Nubank, aqui que antes era no Invest, agora é Nubank, eles tecnicamente não têm, mas tem uma parceria ali deles só para quem é cliente ultravioleta, lá para você integrar uma conta da Wise, que é uma corretora internacional lá no exterior, para você fazer esses investimentos. Então eu até considero que não, porque é para um número de clientes mais limitado, não é todo mundo que tem acesso, e ainda assim não é algo próprio deles, é mais como se fosse uma integração. A Toro Investimentos não tem uma corretora ali dentro, a Ágora Investimentos também não tem essa opção. Eles até têm uma opção ali chamada Invest US, mas ela tem apenas umas carteiras que já são pré-feitas lá por eles, que obviamente vão te cobrar taxas lá no meio para você investir, então não considero isso como uma opção. A Orama não tem essa opção de conta internacional ali dentro, mas quando a gente vem aqui para o BTG Pactual, você tem sim essa opção de ter uma conta internacional de investimentos lá dentro. No caso da XP Investimentos, você tem, porém somente para pessoas que têm um patrimônio lá dentro acima de 10 mil reais. Então acaba sendo um caso limitado também aqui dentro. Se você estiver procurando por uma corretora que já tem funcionalidades a mais, como uma conta corrente, cartão de crédito para você usar ali dentro, aí você vai ter que usar opções aqui como o Banco Inter, o Nubank, que tem sim isso tudo integrado, muita gente já sabe aí, a BTG Pactual e também a XP Investimentos, que são opções mais completas, Nesse caso, com opções ali com cartão de crédito, uma conta para você usar ali dentro, que você vai poder fazer muita coisa ali com o seu dinheiro. Aí, obviamente, as outras opções aqui, algumas você vai encontrar cartão de crédito, outras não, algumas você já vai ter opção de conta para você fazer Pix e outras não, mas essas 4 opções aqui vão ser as principais para isso. Na sequência, um ponto muito importante é se a corretora permite que um menor de idade invista ali dentro dela, porque muitas corretoras não permitem que você faça isso. No caso da Rico Corretora, você pode sim operar, inclusive na Bolsa de Valores. O que você não pode investir dentro da Rico sendo menor de idade seria lá no mercado futuro, opções, esse tipo de coisa, derivativos, ou seja, coisas que um investidor comum, na verdade, nem deveria perder tempo, que provavelmente vai perder dinheiro. No caso da Clear, que é uma corretora que também faz parte ali da Rico Corretora, ou seja, tudo do grupo XP ali, também funciona da mesma maneira. E eu já vou pular aqui só para a gente entender porque a XP Investimentos é dona da Rico e é dona da Clear também. Então as 3 corretoras funcionam igual. Elas não permitem que você invista lá em derivativos, mercado futuro, opções, ou seja, um monte de coisa complicada ali para o investidor iniciante, que na verdade muita gente vai perder dinheiro só investindo nisso. Você vai poder comprar ações, fundos imobiliários, normalmente, sem nenhum problema. No caso do Banco Inter, infelizmente, por mais que ele tenha vários pontos positivos, se você for menor de idade, você não vai conseguir comprar ações nem fundos imobiliários investindo ali dentro. Você vai poder usar várias outras opções ali dentro, principalmente de renda fixa, mas não dá para operar na Bolsa de Valores nesse momento. No caso do Nubank, eles também não permitem isso, Na verdade, você tinha no Invest por um tempo, ela permitiu a criação de contas para menores de idade, depois eles pararam de permitir essa criação, aí teve a integração da Nuinvest com o Nubank, e agora praticamente a gente não sabe o que vai acontecer ali. Eu entrei em contato com o suporte e eles disseram ali para mim que ia ter essa opção, eles estavam testando uma opção de conta para menor de idade, mas não dá para saber qual a limitação disso, se vai permitir ou não. Então, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, não dá para você, infelizmente, fazer isso dentro do Nubank. No caso da Toro Investimentos, você pode investir também, mas ele segue ali o mesmo esquema que a gente viu ali na Rico, na Clear e na XP. Ele não permite que você faça aquelas operações complicadas de operações, mercado futuro, etc. Mas pro básico ali dá para investir.
Já pegando opções aqui como a Ágora Investimentos, a Orama e também o BTG Pactual, a gente não tem muitas complicações ali no meio. Eles permitem que você faça a maior parte das operações, obviamente só limitando aquilo que a bolsa lá não permite que o menor de idade faça. Então dá sim para você investir tranquilamente sendo menor de idade ali dentro. E o último ponto, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui para vocês a nota que esses bancos, essas corretoras aqui têm lá no Reclame Aqui. Como a gente pode ver todas as opções aqui, a que está menor aqui seria a Rico Corretora em 7.9, o Banco Inter aqui em 7.7, mas todas estão com notas um tanto aceitáveis, por assim dizer. E para a gente finalizar isso aqui, vamos entender agora aqui o que eu acho dessas corretoras e dar a minha opinião aqui também para você como investidor. Nesse momento, a Rico Corretora é minha corretora principal, é uma corretora que eu já uso há muitos anos, ela tem um sistema bem intuitivo para mim, não cobra taxa nenhuma, teve um suporte muito bom nas vezes que eu precisei utilizar, então não tenho nada a reclamar, é uma corretora que tranquilamente dá para você investir. Na sequência tem a Clear Corretora, ela foi a minha corretora antes da Rico Corretora, né? Eu usei muito, né? Foi onde eu comecei a investir ali praticamente, que foi da Clear Corretora. Ela me atendeu muito bem, só toma um pouco de cuidado ali, que ela é muito focada ali em investimentos de curto prazo, day trade, né? Eles mandam muito e-mail sobre isso, seria bom tomar um pouco de cuidado. Mas, na verdade, para o investidor comum, se você apenas for investir, aprender a investir certo e lá para o longo prazo, não afeta em nada, o sistema dela é muito bom. Eu parei de usar quando eu usava um sistema antigo que não era tão bom, depois eles renovaram e tranquilamente eu voltaria a usar ela sem problemas. Quanto ao Banco Inter, é uma opção muito boa também, aqui a gente tem uma opção ainda mais completa para o investidor poder investir o dinheiro dele. E aqui um detalhe que eu quero que você entenda, e isso acontece no Nubank também, é que como é um banco e uma corretora, quando você receber dividendos, rendimentos, eles vão misturar o seu dinheiro aí na sua conta. Então esteja ciente disso antes de você abrir sua conta, começar a investir, que pode ser que você não goste ou acabe se embabacando um pouco com aquilo ali, que por exemplo você pode gastar o dinheiro sem acabar percebendo. Mas o sistema deles é muito bom, bem prático, bem intuitivo para o investidor iniciante também. No caso do Nubank, eu vou ficar um pouco em cima do muro sobre aprovar para vocês ou dizer que não seria uma boa opção para vocês utilizarem. E o grande problema é, eu gostava muito da Nuinvest, eu usava aqui para o canal a corretora Nuinvest, mas a Nuinvest simplesmente se uniu ali com o Nubank e eu não gostei tanto assim dessa integração. O Nubank tem alguns problemas ali de no momento que a gente vai investir, ele cobra um valor a maior e depois devolve esse dinheiro pra gente. E na hora que a gente vai vender, ele diz que vai pagar menos ali pra gente e depois paga o normal. Eu não tô dizendo que eles cobram taxa, na verdade você recebe o justo e paga o justo sempre. Só que na hora que você vai comprar, você tem que ter um dinheiro a mais na conta, senão ele não efetiva aquela compra. E na hora de vender, você vai achar que vai ganhar menos e depois ele vai te dar o normal. Então é um pouco confuso aquilo ali, eu não entendi exatamente como funciona, não entendi o motivo disso e eu não gostei tanto assim dessa integração. Até porque eu também uso o Nubank como um cartão de crédito ali, eu acabo movimentando esse dinheiro e os dividendos caem tudo misturado ali na mesma conta, para mim não é uma opção interessante. Eu não gostei tanto assim, mas o Nubank é bem fácil de usar, bem intuitivo e dá para usar tranquilamente. A Toro Investimentos é uma corretora normal, é uma corretora também, eu não tive tanto tempo, né? Eu acabei testando, mas não tive tanto tempo assim para me familiarizar com a plataforma, mas é sim uma opção interessante. A Ágora Investimentos é uma opção boa, porém ela é um pouco mais bruta ali para o investidor, o aplicativo não é tão intuitivo, tão legal de usar. É levado do Bradesco, né? Então a gente já vê que quando vem de bancão, nem todos têm um aplicativo tão otimizado. Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas sim é uma corretora que para o investidor que só vai comprar e vender, ou vai só comprar e mal vai vender ali quando necessário, dá para usar muito bem. O mesmo dá para dizer da Orama, é uma opção muito boa. E quanto a essas últimas duas opções, eu diria para você pensar. Quanto a plataformas, sistemas, obviamente eles são muito bons, são plataformas um pouco mais premium, assim por dizer, tem muito mais funções ali no meio e são opções muito boas para quem quer procurar títulos de renda fixa para investir. Então se você quer começar a investir em renda fixa ali, quer encontrar CDB, LCI, LCA, de vários bancos que a gente tem por aí, você vai usar essa conta nessas corretoras. E como eu disse, você pode abrir tranquilamente em qualquer uma delas para você fazer sua conta. Até porque dá para você extrair o que é melhor de cada uma e poder fazer seus investimentos. Espero que com isso você consiga encontrar uma boa corretora para começar a fazer seus investimentos. Na verdade, você tem tudo aqui que precisava saber e nesse momento é as informações atualizadas que a gente tem. Claro que isso pode mudar lá na frente e eu vou ficar acompanhando, obviamente eu posso trazer vídeos no futuro atualizados sobre isso, mas com isso você já consegue, obviamente, escolher a melhor corretora para você. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aqui no canal, qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários e espero te ver aqui também num próximo vídeo.